Bom dia a todos, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um Pergunte ao Embaixador nessa segunda-feira. Antes de tudo, curte e compartilha esse vídeo, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, aqui no YouTube e em todas as nossas outras redes sociais no nosso portal do Interesse Nacional. Bom dia, embaixador, tudo bom? Mais uma segunda-feira. Bom dia a todos. Muito bem, tenho aqui minhas três perguntas para o embaixador. O que significa o encontro e a ligação de Lula e Trump e o que podemos esperar dessas conversas? Mais além, por que elas conseguiram acontecer e quais os principais responsáveis pela volta das conversas diplomáticas entre os dois países? Olha, eu acho que essa conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump foi muito importante porque conseguiu desbloquear as negociações comerciais. Sem essa conversa, não haveria o desbloqueio das negociações, que são muito importantes porque elas afetam as empresas brasileiras. Muitas empresas estão perdendo o mercado americano com 50% de taxação. Então, essa conversa foi importante, ela foi feita mais pelo interesse americano do que pelas ações brasileiras, na minha opinião. Eles têm interesse em vários produtos que estão com 50%, como o café, como a carne e outros produtos que estão afetando o preço dos produtos americanos. Então, eu acho que essas conversas foram trabalhadas pelo lado americano por empresários brasileiros junto ao governo americano, empresários americanos também junto ao governo americano. E, claro, deve ter havido também alguma conversa oficial dos agentes brasileiros junto aos americanos, mas a razão fundamental foi a ação dos empresários junto ao governo americano. Perfeito. Segunda pergunta. Após Hamas e Israel aceitarem o acordo de paz costurado por Donald Trump, começam as trocas de reféns por prisioneiros. Qual a importância desse primeiro passo para o acordo? Quais as principais trocas e quais os principais passos do acordo? Podemos dizer que Donald Trump é o principal responsável pela costura da paz? Esta paz perdurará? Realmente, vou começar pelo fim. Realmente, sem a ação do Donald Trump, forçando Israel a aceitar esse plano de paz e forçando o Hamas também a aceitar o plano de paz, não teria saído esse plano de paz. Agora, o plano de paz, como o nome indica, não é uma ação de consequências imediatas. A primeira coisa imediata que surgiu foi a troca dos prisioneiros. Esse é o primeiro passo. Eu acho que, a partir daí, os outros passos vão ser muito difíceis pelas posições radicais de Israel e do Hamas. Se o Donald Trump não entrar e também os árabes não entrarem dos dois lados, vai ser muito difícil os próximos passos, porque o plano de paz prevê a troca de prisioneiros, mas imediatamente tem uma segunda etapa, e nessa segunda etapa já há dificuldades. Já houve dificuldades agora na troca de prisioneiros, porque Israel não queria liberar alguns nomes que estavam previstos pelo Hamas, e agora, na segunda etapa, entra a questão da possibilidade de ataques renovados pelo Israel e pela ação do Hamas não querendo entregar as armas. Então, vamos ver como é que vão ser os passos seguintes a partir de hoje com a troca dos prisioneiros. Perfeito. Terceira e última pergunta, embaixador. Nos Estados Unidos, cada dia mais tropas do ICE, a Agência de Combate à Imigração Ilegal Americana, e da Guarda Nacional ameaçam controlar Chicago, em Illinois, uma das maiores cidades e mais importantes dos Estados Unidos, que é controlada pelos democratas, pela oposição. A população da cidade parece atacar as forças do governo, literalmente, assim como os agentes estão atacando os cidadãos nas ruas da cidade. Qual o impacto disso no sistema e na organização política americana de hoje?
Olha, eu acho que as ações do Trump na área internacional são muito importantes, mas a gente não pode deixar de acompanhar o que está acontecendo na sociedade americana. Essa que você mencionou é uma das ações que são ilegais, né? A Suprema Corte vai ter que julgar isso, porque os estados lá têm autonomia e eles podem não aceitar essas forças nacionais. Mas o Trump está insistindo e fazendo isso somente nas capitais governadas por democratas. Esse é mais um exemplo das ações do presidente Trump ilegais. Começaram com as universidades, agora com os imigrantes, com o desmonte da máquina estatal americana. Essa questão do Illinois e de Chicago é emblemático. Vamos ver como é que a Suprema Corte vai reagir, porque as tropas já estão lá e está havendo reação da população local e que pode sair com uma situação fora do controle. E você lembra que houve aquela reunião dos generais com o presidente e ele disse que as cidades seriam a área de treinamento, né, dessas tropas para combater o inimigo interno. Então é muito grave tudo o que está acontecendo. Vamos ver os desdobramentos, mas essa situação nos estados governados pelos democratas, de uma hora para outra, pode sair do controle. É uma situação muito grave. Perfeito. Muito obrigado, embaixador. Mais uma segunda. Vamos para essa semana. Muito obrigado. Boa semana a todos.